Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. A história começa com um renascimento. Havia um teto abobadado, velas no lugar de lâmpadas. Era um mundo de fantasia que estava atrás da Terra em questões de desenvolvimento da civilização. Apesar disso, aquela parecia ser uma família bem rica. Para um órfão sem teto que morreu de excesso de trabalho, nascer ali era uma verdadeira bênção. Havia também outro motivo para achar que havia renascido em uma família com dinheiro. A mãe desta criança era extremamente bela. Em geral, tudo indicava que ele seria muito amado no seu novo mundo. 3 anos depois, ele se pendurava em cima de um banco um pouco bambo. Naquele momento ele viu o mundo do lado de fora da sua janela pela primeira vez, de fora do seu berço. Ele ficou fascinado com o que viu. Era realmente coisa de outro mundo. O mundo fora do seu berço era incrivelmente grande, mesmo considerando o fato de que ele ainda era uma criança. Sua pequena aventura de vislumbrar o mundo acabou bem rápido. Uma criada que estava passando pelo corredor gritou assustada chamando seu jovem mestre. A mulher o tirou da janela e disse que era muito perigoso ficar em pé ali. O garoto apenas pediu desculpas para sua babá. Ele descobriu, no entanto, que cresceu na família de um grão-duque conhecido por todos no reino. Ele era filho do grão-duque de Draconia do reino de Lionheart. Aos 8 anos, ele recebeu uma linda espada ornamentada que brilhava intensamente ao sol. Ele começou a aprender esgrima para se tornar um cavaleiro do reino no futuro. Um cavaleiro como os das fantasias. Ele torcia para que fosse possível usar QI de espada e aura. Seu mestre era um cavaleiro dispensado do palácio, o cavaleiro sagrado Sir Gotik. Seu mestre olhou e falou que tinha certeza de que essa era a vontade da deusa. Seria uma grande honra ensiná-lo. O pequeno Leon Draconia não sabia o que era um cavaleiro sagrado, mas ficou animado e apenas pediu que cuidasse dele e de seu treinamento. Aos 14 anos, Leon já passava por um treinamento infernal. Xingando seu professor de maldito, ele disse que aquilo era abuso infantil. Seu treinamento era para virar um cavaleiro sagrado e eles eram como monstros em peles de humanos. Era algo extremamente difícil se qualificar para ser um. Era preciso completar missões, treinar, se tornar um cavaleiro do reino por meio de sua experiência e honra e depois disso, era preciso ser reconhecido pelo Santo Graal e beber a água benta. Leon treinava constantemente, aguentando firme e se dedicando cada vez mais. Como filho do Duque de Draconia, Leon precisava aprender tudo o que um futuro grão-duque deveria saber. Mesmo que fosse esse treinamento infernal que enfrentava dia após dia enquanto tomava golpes poderosos de seu mestre. Leon achava que as lições para se tornar o sucessor do grão-duque, somadas ao treinamento rigoroso para se tornar um cavaleiro sagrado, eram mais do que qualquer pessoa deveria suportar. Se existisse um Deus, ele queria implorar para ser salvo, mas ele não acreditava em nenhuma religião. Aos 16 anos, ele já vagava pelo mundo para ser reconhecido pela deusa, e se tornar um cavaleiro santo depois de aceitar sua missão. Mas como era possível conseguir o reconhecimento da deusa? Se um cavaleiro continuasse acumulando fama e boas ações, ela eventualmente viria até a pessoa. Isso era o que diziam, mas isso era ridículo demais para se acreditar. Sua missão atual era para resgatar outros guerreiros que estavam sendo atacados por um grande grupo de orcs. 3 cavaleiros estavam diante do portão do acampamento, segurando espadas e defendendo a entrada dos monstros. Eles já se perguntavam se aquele seria o fim deles. Rezavam e pediam para que a deusa cuidasse da vida deles. Os orcs, enquanto isso, se aproximavam com confiança e sem pressa, já era uma vitória certa. Mas não foi assim que aconteceu. Graças às missões ele tinha muitas oportunidades de usar a espada, e isso o preocupava. Leon chegou pelas costas dos orcs e gritou-os chamando de lixos. Ele perguntou como eles ousaram invadir o território do reino com aqueles pés imundos. E ali começou um massacre por suas mãos cortando todos eles. O reino tinha inimigos demais e ele sempre estava em missões por conta disso. Aos 20 anos aconteceu algo que ele jamais imaginou que fosse acontecer e o deixou perplexo. Leon se encontrou com a deusa. Eles não estavam mentindo. Ela realmente era uma deusa. A deusa iria dar uma missão para ele, o filho de Wulfric Draconia, Leon Draconia, para que provasse sua honra e fé. Sem pestanejar ele se ajoelhou diante dela e respondeu que aceitaria as ordens de Ariana. A deusa realmente existia e mudou tudo o que ele acreditava.
E depois de trabalhar como um escravo por vários anos, ele se tornou um cavaleiro sagrado. Depois disso ele continuou em missões atacando e atacando cada vez mais. Atacou orcs, rasgou goblins em pedaços e acabou com um culto maligno. Eventualmente se tornou um cavaleiro de guerra do reino, dando autoridade para reunir outros cavaleiros. Ele massacrou 700.000 orcs, incluindo as mulheres e crianças. Essas criaturas nojentas eram apenas monstros malditos verdes e asquerosas. Fazer isso era um enorme alívio. Aos 35 anos, o santo vivo e semideus Argen Lyonheart faleceu. Ele estava deitado em um meio às flores, em um caixão luxuoso, abraçando sua espada. Aconteceu enquanto ele lutava contra o arquidemônio convocado pelo Império. Se os orcs já eram um enorme problema, agora também eram os demônios malditos que corriam como loucos por todo canto. Era por isso que a humanidade precisava acreditar nos deuses e honrá-los. Leon caminhava à frente do cortejo fúnebre, seguido pelos cavaleiros que carregavam um caixão nos ombros. Seu rosto demonstrava grande raiva por causa dos malditos magos do Império, os responsáveis pelos demônios invocados. Agora o reino precisava escolher um cavaleiro sagrado que se tornasse o herdeiro do rei Lyonheart, que morreu com honra. Em meio a todo aquele caos, a deusa desceu e escolheu Leon como sucessor e ele aceitou. Era uma posição de honra e fatiga, mas fosse como for, Leon não podia decepcionar o povo do reino nem os cavaleiros que o seguiam. Ele transplantou o tesouro sagrado, o coração de leão que a deusa lhe dera e jurou proteger o Santo Graal. E foi assim que ele se tornou o Grão-Duque Draconia e o rei do reino de Lyonheart. Aos 80 anos. Muitas coisas interessantes aconteceram a Leon. Ele conduziu o reino através de 3 grandes guerras contra os orcs e foi testemunha da bizarra transformação de um goblin corcunda em um arquidemônio. O abominável império continuava a criar situações cada vez piores. Um de seus cavaleiros se aproximou e chamou por Vossa Majestade. Ele informou que a escola de magos negros do Império estava impondo experimentos perigosos novamente. Leon sabia que tudo isso estava acontecendo porque o Império adotou os ensinamentos blasfemos e aceitou o culto do Norte. Leon se perguntava como eles ousaram se afastar de Deus. Eles eram apenas separatistas estúpidos e desgraçados. Em meio a essa crise, o rei ordenou que os cavaleiros se reúnam. Eles tinham que partir e impedir. Para Leon, a situação do Império era o que acontecia quando se davam direitos humanos a pessoas que não mereciam serem nem escravos. Ele deveria ter conquistado todos eles antes e assim evitado todo o problema. 96 anos. Os desgraçados do Império finalmente fizeram o que sempre almejavam. Os magos negros quebraram todas as estátuas que representavam a divindade e começaram um grande ritual de magia negra. Eles ofereceram à população de todo o Império 3 milhões de oferendas vivas em troca de ter seu pedido concedido. O imperador havia ultrapassado todos os limites. A escória que sempre dizia não querer morrer se suicidou e forçou 3 milhões de habitantes da capital a fazer o mesmo. Como resultado, ele invocou o Lorde do Caos na capital do Império. No fim, o rei Leon reuniu os cavaleiros e ergueu a espada sagrada, que não havia tido tempo de secar o sangue após o massacre dos orcs do ano anterior. Vamos ao Império, Leon diz, avançando em direção às enormes portas do templo enquanto seus cavaleiros o seguiam. 121 anos. Leon havia dado seu melhor, mas o mundo estava sendo destruído, ao contrário de tudo que ele desejava. Ele tentou vencer o mal com toda a santidade que o continente possuía, mas não foi suficiente para detê-los. O rei estava ajoelhado entre centenas de corpos sem vida de seus companheiros quando um de seus homens, Sanraren, se aproximou. Leon disse que o rapaz deveria se orgulhar. O pai dele morreu com honra e se juntou ao banquete dos deuses. O jovem cavaleiro agradeceu pelas palavras. Se levantando, Leon ordenou que suas tropas permanecessem o mais vigilantes possível. Ele pedia à deusa que os ajudasse a todos, pois era possível ver o medo nos olhos de cada um. Ainda assim, todos continuavam avançando, pois não havia mais escolha. Leon perguntou ao seu exército se ouviam os sons que os inimigos ao redor faziam. Eram eles que haviam capturado seus irmãos. Eram as criaturas que levaram seus entes queridos. Eram aqueles prontos para destruir e profanar tudo o que restava. O rei pensava que naquele momento as mulheres consolavam seus filhos que choravam e engolindo suas lágrimas, os jovens reuniam as últimas chamas da resistência em suas mãos. E os cavaleiros tentavam plantar as sementes de esperança em uma terra encharcada de sangue. Leon clamava para que seu exército se enfurecesse. Que se enfurecesse por toda a eternidade.
Que ficasse furioso com aqueles que tomaram tudo e se enganavam com a vitória. Ainda assim, em seus pensamentos, Leon pedia desculpas à deusa. Seu primeiro cavaleiro não conseguiria deter o mal que se espalhava para muito além do horizonte. Ele sabia o que estava por vir, mas não transmitia isso aos seus soldados. Por isso gritou para seu exército que enquanto tivessem honra, não seriam derrotados. Em sua mente, as palavras ecoavam: "Deusa, minha deusa." O que ele, um cavaleiro tolo, deveria fazer? Leon soltou um grito de guerra e, montado em seu cavalo branco, avançou junto com seu exército. Em nome da honra. Em nome da deusa. Em nome de Lyonearte. Meu cavaleiro, disse a deusa. Meu amado e honrado cavaleiro. Sua deusa estará com você até o fim. O rei ordenou ferozmente que suas tropas avançassem. Naquele inverno, a batalha final foi travada contra os bilhões de demônios que infestaram a terra. Os escravos bárbaros foram usados como escudos humanos vivos. Enquanto os cavaleiros originários de cidadãos comuns, armados com lanças e escudos, morreram com honra ao lado de cavaleiros gloriosos escolhidos por todos os deuses em todos os templos sagrados. E o agente escolhido de todos os deuses e templos sagrados derrotou os demônios até o fim, sozinho. Ele rasgou incontáveis lordes demônios e arquidemônios em pedaços, e mostrou àqueles desgraçados o poder de um cavaleiro sagrado. 217 anos. O inverno ainda não havia acabado. Leon continuou matando sozinho os demônios. Suas roupas já estavam em farrapos. E assim os anos foram passando. 231 anos. 234 anos. 256 anos. Leon destruiu o último portal demoníaco restante. Eles não tinham mais para onde escaparem. O rei de Lyonearte se virou e gritou chamando os demônios de miseráveis servos profanos do mal. Agora todos eles estavam presos com ele naquele mundo. Matarei cada um de vocês até o último. Os demônios estavam em pânico tremendo de terror. Eles estavam cientes que não era Leon que estava preso. Eram eles que estavam presos com aquele monstro. Ele continuava a golpear seus inimigos e a xingá-los. 300 anos. Gritando, um demônio gigantesco com chifres e olhos vermelhos brilhantes teve sua cabeça decepada. Próximo ao cadáver do gigantesco demônio, um pequeno grupo de pessoas se reuniu após atravessar o portal. Alguém perguntou o que havia acontecido ali. A resposta veio em seguida por outro membro do grupo. Um homem misterioso tinha derrotado o arquidemônio com apenas um golpe. A cabeça gigantesca da criatura estava caída no chão em meio a uma imensa quantidade de sangue. Leon pediu que eles se levantassem. Aquele não era o homem de cair. Eles tinham que se levantar e lutar. O grupo o encarou assustado e perguntou quem era ele. Em meio a uma forte energia divina, Leon se apresentou como o rei Lyonearte, o cavaleiro dos cavaleiros gloriosos, e o agente que carregava a vontade dos templos sagrados. Ele era Leon Draconia Lyonearte. A mulher abriu a boca de surpresa. 300 anos. Foi no seu 300º ano de vida que Leon se deparou com habitantes da Terra. A janela de status apareceu informando que ele derrotou todos os demônios. Demônios restantes, 0 de um total de número incalculável. O rei cavaleiro havia voltado. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.